o PDT precisa investir mais na formação política para essa galera que está aí. Entendeu? Não sou o PDT. Obrigado, meu companheiro. Deixa eu lhe dizer, quando eu aceito a honra de ser convidado para um evento como esse, eu tenho que me impor delicadezas. Então é o seguinte, eu não estou aqui num comício político, nem estou numa roda de bar. Então, se eu estivesse numa roda de bar, eu ia falar muito negócio de partido A, partido fulano, não sei o que e tal, mas não, aqui eu estou num lugar institucional e tal, então tinha até um certo medo da organização que eu fosse chegar aqui sentando o pé em PT e tal, não. Fica para o outro lado, outra hora e tal, porque o problema, de fato, não é o PT. O problema do PT é que o PT é a principal organização de esquerda e o que a história espera de uma organização de esquerda é que ela seja moralmente exemplar, que ela seja conceitualmente modelar para guiar a história, o esforço de mudança. E esta principal organização não só virou reacionária, ultraconservadora e corrupta, como infelizmente está destruindo a sociedade civil. Porque é natural que os partidos queiram cooptar as organizações para o seu amém. Mas uma organização de esquerda, quando faz isso, ela destrói o vetor democrático verdadeiro. O que eu estou querendo dizer? Sindicato não é para bater palma para governo nenhum. Sindicato é para expressar com fidelidade e bravura, sem peleguismo, o que está acontecendo embaixo. Isso. Estudante a favor é a maior deformação histórica que você pode testemunhar na vida. Todos os grêmios estudantis brasileiros hoje estão, rompidos com a base, universidade colapsada, privatização da demanda universitária, enquanto o PCdoB desorienta a estudantada pelos grêmios estudantis que coopta para não privatização da universidade, a demanda por universidade está sendo privatizada. Sabe quantos cursos de medicina o Lula criou este ano no Brasil? Todas privadas, 95 cursos privados de medicina no Brasil. Sabe quanto custa a mensalidade de um curso desse? R$12.000. Sabe quem vai pagar isso? O Tesouro Nacional. Sabe como? Pelo FIES. Então tira o dinheiro do Tesouro, bota no bolso do empresário privado, que ficou bilionário, e deixa no caminho um garoto endividado com R$1 milhão para começar a vida. E os grêmios estudantis brasileiros, tudo dizendo amém. Agora eu estou dizendo para vocês que 70% dos garotos brasileiros não concluem ensino médio. Isso, meu irmão, se eu não fosse um cara duro, eu estava chorando aqui quando eu lembro desse número. Este país está morto. Se 70% dos garotos não concluem o segundo ensino médio, morreu o Brasil. Só por este dado. Resposta do governo, uma bolsa de R$200 para a meninada frequentar a escola, como se esta fosse a causa. Claro que é uma causa concorrente da vida selvagem, o menino tem que sair cedo para trabalhar, é verdade. Mas sabe o que é que não presta, que não segura o aluno? É o paradigma pedagógico lixo puro. Você, em tempos de Google, de realidade virtual, de inteligência artificial, você não aprende com o professor na lousa dizendo que Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil dia 22 de abril de 1500, por acaso. Se essa postura for dita, vai ser dita com o menino viajando dentro do navio, com um óculos de realidade virtual e dando palpite na carta do Pero Vaz de Caminha. Pensando, chamando o Pedro Álvares de companheiro. Companheiro, isso aí não é ilha não, rapaz. Companheiro, isso aí é tal. Percebe? Então, repare. E a estudantada toda, os intelectuais brasileiros, o papel dos artistas. Qual é o papel dos artistas? Artista a favor é uma deformação mortal, porque artista pode, pela natureza mesma da vocação estética deles, o papel deles é extrapolar o real. É levar o idealismo ao impraticável. Quem tem que botar por menos somos nós políticos e tal, mas a humanidade é puxada pela estética rebelde, pela música, convocatória, pela denúncia das mazelas, não é pelo deixa por... Todo mundo a favor. A favor de quê?
Então, percebe por que eu não quero mais ser candidato? Com o que eu vou falar? Com a massa ignorante, que não teve direito a aprender e que é bombardeada diariamente com a gratidão por receber um dedinho da imensa fortuna que estão transferindo para os bancos? Se houvesse uma mediação, ok, mas não. Na solução, estamos de acordo. Beleza. Nenhum ponto seu eu encontro alguém com uma proposta parecida ou melhor, para a gente sair dessa marra que a gente está. Só que eu fico olhando a história brasileira e você fez uma provocação aí a partir de 30, com a Revolução. Será que a gente precisa de um novo Vargas? Será que a gente precisa de uma nova revolução? Porque as outras nações ditas emergentes, se você analisar a Índia, a China, a própria Coreia do Sul, desse tamanho, supera a gente em questão tecnológica. Os caras estão mandando sonda para estudar a Lua, a gente está com Alcântara aí criando teia de aranha. Como é que a gente faz, cara? Porque eu fico na impressão de que se for desse jogo democrático, com as regras que a gente tem hoje, não estou defendendo ruptura, mas vão partir para cima para destruir, como fizeram com você. Quando você disse que ficou falando sozinho, eu até concordo intimamente, porque eu fiquei do lado de cá votando sozinho. Você nem foi para Paris e está nos 3%. Justamente. Quer ser desqualificando. Eu não posso mais dar opinião, porque eu fui para Paris ou 3%. Então eu não tenho direito de falar mais no Brasil. E os votinhos que eu tinha arrumado para dizer, rapaz, vamos votar no Ciro, na véspera, rapaz, tu vai votar nesse cara, bicho, e aí, o outro vai ganhar e tal, e pronto. Aí então, você ficou falando só e eu votando só. Pronto, e agora? Precisamos de uma nova revolução? Deixa eu lhe dizer, eu me frequento permanentemente com a sua intuição, eu tenho já a obrigação de ter vivência e de me desafiar para responder isso. E eu tenho aquilo que se chama raciocínio primicial. A partir daqui já não é mais inteligente nem racional. É premissa, é valor. Então, para mim, só vale se for pela democracia. Por esta daí, impossível. O que quer dizer que nós temos que mudar o regramento desta democracia. O que nos faz cair num curto-circuito. Qual é o curto-circuito que você, na sua intuição, percebe? Eu tenho reflexão sobre isso e quero repartir consigo. Como é que uma superestrutura, produto das deformações, vai, por definição, reformá-las? Só tem uma saída, é estreitar o ambiente de legitimidade formal para excitar a legitimidade real da representação. Então, repare, 100% dos parlamentares, supondo que o aforamento da mudança institucional é o Congresso, eu sou parlamentarista, inclusive. Por definição, me rendo à evidência que o povo não quis, então não defendo mais. Porque sou democrata visceral mesmo, mas o parlamentarismo resolvia isso rápido. Por quê? Porque nesse momento o primeiro-ministro seria o Lira. Certo? Com essa equação que ele tem de cortar imposto e liberar dinheiro, o governo dele só sobraria rapidamente. E ao invés de a gente esperar 4 anos e tal, a gente teria o quê? A dissolução do parlamento e convocação de eleições antecipadas, como aconteceu na França. Sem trauma, sem nada. E qual seria o assunto da deliberação de uma eleição antecipada? Seria o conflito que deformou o governo. Ou seja, você traz a legitimidade para dirimir conflitos, não é, com o juízo popular e não com o sistema representativo. Certo? Então, qual é a saída para nós? A saída tem a ver com o tempo. Primeiro, o presidencialismo, razão pela qual eu e o Mangabeira escrevemos um livro, que é o primeiro libelo em língua latina contra o neoliberalismo, Mangabeira Unger. E ele é, pronto, esse livro aí é o primeiro livro que critica o neoliberalismo em língua latina. E propõe. E você vai ver aí num capítulo uma geringonça muito estranha, que é fruto de meses de debate entre eu e ele, andando nas praças geladas de Cambridge, lá em Harvard, ele presidencialista e eu parlamentarista. Então nós montamos um esquema em que o meu argumento em favor do parlamentarismo é esse, é estreitar a vontade institucional com a sustentação dela nos negócios de Estado e na economia. Então, se eu sou o parlamento e formulo uma equação fiscal, por exemplo, deficitária, como é que eu vou governar? Eu não governo. Eu vou arrostar inflação, vou arrostar crise cambial, vou arrostar, e eu impopularizo e em vez de esperar 4 anos, impeachment, trauma, não sei o quê, eu dissolvo o parlamento. Ou eu dissolvo o governo e há naturalmente uma remontagem.
Porém, o Mangabeira me chama a atenção para um caráter plebiscitário, nesse parte ele tem muita razão, do presidencialismo. Então, um cara como o Collor, claro que ele foi sustentado na clandestinidade pelo Deep State, Globo e Veja e Barões, etc, etc. Mas o povão votou num cara que criou um partido para ele mesmo, chamava Partido da Juventude, eletrocutaram não sei quantos garotos aí num comício, mudaram para Partido PRN e não sei o que e tal, com 3 assessores e não sei o que, a turma chamava, se elegeu. Percebe? Então depois, vamos lá, o Fernando Henrique se elege. O PSDB era desse tamanho. O Lula tinha 13 deputados quando se lançou, o PT tinha 13 deputados quando se lançou presidente, acabou na 4ª eleição se elegendo. Então o presidencialismo tem essa virtude, vamos aproveitá-la. Então vamos lá, agora ao invés de ir para uma coisa populista, personalista, é tentar legitimar a ideia, pelo menos nas diretrizes básicas, dizer com clareza o que é que pensa fazer para poder estabelecer esse nexo de legitimação operacional. Depende. O que é que você deve dizer diante disso? Primeiro o seguinte, olha, o presidente não dá conta de resolver isso. Se você quiser votar, vota neles aí que estão mentindo para você. Porque, infelizmente, nós estamos querendo ajuizar a democracia sem cidadão. Infelizmente, democracia é um regime de cidadão. Então tem que apostar na cidadania. E ela vai pela tentativa erro, acertando e ganhando, errando e levando na cabeça. Isso é pedagógico. E o nosso povo não é o fator reacionário, não. Nosso povo tem votado sempre na direção melhor. Ainda que o melhor não seja verdadeiro, a nossa luz, mas é o que a elite... Aí você tem problemas. Por exemplo, deformação da mídia. Democracia é um regime de informação. Então, repare, você tem 5 famílias e uma igreja dona de tudo que se chama mídia nacional no Brasil. O que é que a esquerda brasileira fez para resolver esse problema? Reforçou. O Lula está dando mais dinheiro para a Globo do que o Bolsonaro deu. Então, essa é a deserção em todos os campos onde você queira ver. Agora, vamos lá. Propõe com clareza. Corre o risco de perder, mas ganha só se for com a ideia. Ganhou você, a ideia ganhou. Entre a eleição e a posse, você tem algumas fragmentações do poder plutocrata e cleptocrata que domina o país. Por exemplo, os governadores de estado. É uma tradição brasileira. Hoje, os estados e municípios estão quebrados. 80% dos municípios de Alagoas estão na classe C, impedidos de se endividar, não sei o que, papapá e tal, porque a crise fiscal é monstruosa aqui embaixo. Na União Federal é insolúvel, mas ela emite o dinheiro, tá certo? E ela faz. Mas aqui embaixo é o seguinte, o que é que eu faço? Eu tinha uma proposta. Chama os governadores e a representação dos prefeitos e deixa na mão deles, se e somente se eles entrarem numa dinâmica de mediação junto com os deputados desse projeto todo, eu dou a eles 13% da receita corrente líquida que cada estado manda para Brasília hoje e para o município, para ficar com eles. Acabo com, isso aqui já tem experiência nisso, acabo com a burocracia de CAIM, COFIEX, aval do Tesouro, Senado, não sei o quê, para créditos internacionais. Porque tem aí CARF, tem Banco Mundial, tem BID, o diabo com muito dinheiro e a gente aqui impedindo nossos estados e municípios por conta de uma interdição ideológica. Porque isso aí é casado com a FPM. Então, não sei se você contabilizar como partida dobrada, é neutro. Não tem risco nenhum e tal. E você pode acelerar os 5% de crescimento econômico com isso. Votou, 6 meses depois, quer dizer, entre eles após esse grande pacto, monta o governo de forma federativa, multipartidária, tal, e estabelece o presidente da República 2 agendas. Uma, eu sou chefe de Estado, o líder da reforma. Aqui eu me relaciono com a sociedade brasileira sem meu partido, sem meu lado, sem minha ideia. Eu quero reformar o partido, eu quebro a inércia, eu dou a base, eu estabeleço o método, eu marco o debate e acerto o dia. O outro é governar. Governar todo dia que é eu contra a oposição, não tem problema. Aí vamos lá. Desculpa, eu sei governar. Imagina, o Chico sabe como é. Tem congressista que aguenta um presidente da República, quer dizer, que seja dedicado a resolver problema, prestigiar e que seja capaz de mostrar o dente na forma como for necessário para quem sabotar o país. É como Maquiavel ensinava. Tá certo? Então, isso daí, no fim, você precisa só de um artiguinho nessa grande reforma, que é todos os elementos da reforma que gerarem impasse insolúvel no sistema representativo vai ser votado direto pelo povo. Plebiscitos e referendos. Está no livro a proposta.